Olá, crianças, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Aqui é a Prof. Carol. Na aulinha dessa semana, nós vamos estudar um pouquinho sobre um personagem bíblico, sobre o Amã. Na verdade, um homem mau, um homem que não temia Deus, ele perseguia o povo de Deus. E nós vamos aprender com a história dele dois assuntos bem importantes para a nossa vida hoje, que é sobre a humildade e sobre a confiança em Deus. Tá? Então a gente vai ver o que aconteceu ali na vida de Amã para a gente trabalhar esses dois assuntos, tá bom? Antes de começar, então, eu quero deixar um recado para os pais, lembrá-los, né, da importância de sentar, de assistir a aulinha, de orientar o seu filho, né, para entender a aulinha, já que a gente está assim longe, a gente precisa do contato do pai e da mãe aí do lado da criança para explicar o que não ficou tão claro, né? Para orientar ele a entender corretamente. E nós contamos então com a colaboração dos pais nesse investimento na vida do seu filho, certo? Então vamos assistir juntos, vamos aprender juntos sobre esses dois assuntos que são muito importantes na nossa vida com Deus. Vamos lá então? O título da nossa aulinha é Amã se deu mal. E está registrado lá no livro de Esther, capítulo 5 e 6. Então, existia um rei chamado Assuero, que era casado com a rainha Esther. A rainha Esther era judia e ela adorava a Deus. Acontece que foi criada uma lei que determinava, que marcava o dia que todo o povo judeu, todo o povo de Deus seria morto. Quem criou essa lei foi o Amã. Olha a cara dele. Ele era um homem mau. Ele não gostava de Deus, ele não gostava do povo de Deus, ele perseguia o povo de Deus. Ele queria que todos morressem. Então, o povo judeu, né, a rainha Esther, chamou o povo judeu a orar a Deus, fazer jejum e pedir para Deus uma solução, né, que a rainha pudesse conversar com o rei para mudar essa lei. Então, eles fizeram 3 dias, todo o povo, de jejum e oração. E aí, a rainha, então, depois desse período, se arrumou e foi para o pátio do palácio para falar com o rei, para ver o que ela podia fazer, né, para que isso não acontecesse, para que o povo de Deus não fosse todo morto, né? Então, ela falou com o rei e a primeira coisa que ela fez foi convidar o rei e Amã para olha, o Amã. Convidou o rei e o Amã para um banquete. Então, um lugar que tinha alimentos, né, que eles fossem comer juntos e conversar um pouco. Nossa, Amã ficou se achando, né? Ele ficou muito orgulhoso. Ele se sentiu muito importante, muito mais importante que as outras pessoas, porque ele foi chamado para esse banquete com o rei e com a rainha. Acontece que Deus não gosta de pessoas orgulhosas. O orgulho é um pecado e tudo que é pecado não agrada a Deus. O pecado nos afasta de Deus, então nós não podemos pecar, nós queremos ficar próximos de Deus, né? Então, o que a palavra de Deus nos fala sobre ser orgulhoso, né? Tá lá em Tiago 4:6. Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Então, nós não podemos ser orgulhosos, nós temos que ser humildes, né? E Amã saiu, então, ali do banquete, todo orgulhoso, e encontrou com quem? Com Mordecai. Mordecai era um senhor já judeu, então ele era do povo de Deus, ele adorava a Deus. E existia uma lei lá também que dizia que as pessoas tinham que se curvar diante da liderança ali do rei, né? Das pessoas mais importantes da cidade. Acontece que Mordecai, ele não se curvava, ele não se ajoelhava para as pessoas, porque ele só se ajoelhava e adorava a Deus, ele não adorava homens. E então ele se recusava, ele dizia que não ia se ajoelhar para homem nenhum, porque ele era fiel a Deus, ele só ia se ajoelhar e adorar a Deus. Isso fazia com que Amã ficasse com ódio dele. Ele odiava Mordecai, porque Mordecai não queria se ajoelhar diante dele. Então ele não gostava dele. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir. Ele ficou agoniado e perdeu o sono. Então ele chamou um servo para ler
o livro, né, que contava as histórias do rei. Todas as coisas que aconteciam na vida do rei era registrado num livro. E aí o servo foi e começou a ler, então, para o rei. E chegou num determinado momento ali que conta ali a história que Mordecai, esse senhor, esse judeu, tinha salvo a vida do rei num momento. E aí o rei parou e perguntou, tá, mas o que é que eu fiz para agradecer esse homem que salvou a minha vida? E o servo disse, não foi feito nada, rei, para agradecer a ele. Então o rei disse, não, mas alguma coisa eu tenho que fazer para agradecer Mordecai, né, porque ele salvou a minha vida. Quando Amã chegou para trabalhar lá com o rei perguntou, né, Amã, me dá um conselho, eu quero agradecer alguém, eu quero honrar alguém. O que tu acha que eu posso fazer para essa pessoa? E Amã, imagina, né? Ficou se achando, achou que era com ele. Achou que o rei queria agradecer e honrar ele. Então, ele teve a ideia e disse sim para o rei pegar as roupas do rei, o cavalo do rei e colocar nesse homem. E fizesse com que esse homem andasse pela cidade e todos vissem que esse homem estava usando a roupa do rei e o cavalo do rei. E todo mundo ia ver então que o rei estava honrando essa pessoa, estava agradecendo essa pessoa. Quando o rei disse, bom, então vai lá, mãe, faz isso com o Mordecai. Nossa, a mãe ficou muito brava. Justo Mordecai, que ele odiava, ele ia ter que fazer isso, né? Ele ficou muito bravo. Mas ele teve que obedecer o rei. Colocou as roupas do rei no Mordecai, no cavalo do rei e andou com ele pela cidade. E assim todos viram Mordecai sendo honrado pelo rei, o rei sendo agradecido a ele porque ele já tinha salvo a vida dele num outro momento. E Amã ficou muito envergonhado por ter que fazer isso. E ele foi correndo para casa se esconder porque ele ficou muito envergonhado. Então aqui, crianças, a nossa outra lição, né, é sobre confiança. Mordecai, ele não se ajoelhou diante de Amã, né? Ele não se ajoelhou diante de homem nenhum, ele só se ajoelhava diante de Deus. E ele confiava em Deus, né? E olha o que diz a palavra de Deus, né? A Bíblia, sobre a nossa confiança em Deus. O protetor do povo de Israel nunca dorme, nem cochila. O Senhor guardará você, ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. Quer dizer o quê? O nosso protetor, que é Deus, né? Ele nunca dorme, ele não cochila, ele está sempre cuidando da gente, ele está sempre guardando a nossa vida. Mesmo quando a gente não percebe, Deus está protegendo a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Então, Deus protegeu, né? Deus cuidou de Mordecai, Deus protegeu e cuidou o seu povo, né? Os judeus. Deus cuidou e protegeu também a rainha Esther. Então, eles tiveram confiança em Deus e nós também temos que ter confiança em Deus, né? Porque Ele cuida, sim, de nós, Ele nos protege. Então, nós vamos aprender agora uma musiquinha que nos explica por que nós podemos confiar em Deus. Ouve a musiquinha pra gente ver por que confiar no nosso Deus. Então, crianças, por que nós podemos confiar em Deus? Porque Deus é fiel, Ele cuida de mim, Ele cuida de vocês, né? Então, a gente não pode desistir de Deus, a gente não pode deixar de obedecer a Deus, de orar, de falar com Ele,
de adorar o nome dele. A gente tem que continuar adorando ele sempre, porque a gente pode confiar, porque ele é fiel, né? Então a gente vai fazer uma oração agora, vocês vão fechar os olhos, vão baixar a cabeça e nós vamos falar com Deus. Bem, Deus Santo, obrigada, Pai, por essa aulinha. Obrigada porque nós podemos aprender de Ti, aprender que nós podemos confiar em Ti. Obrigado pela história registrada na Tua Palavra, que nos ensina a não ser orgulhosos, não ser como Amã, a, pelo contrário, ser humildes diante de Ti. Te peço, nos ajuda a confiar em Ti e a ser humilde. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Certo? Então, a última parte da nossa aulinha é que vocês têm que decorar um versículo bíblico, que é sobre a nossa aulinha, né? Sobre ser humilde. A prof vai ler, então. Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os honre no tempo certo. 1 Pedro 5, 6. Vamos ler de novo, para decorar? Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os honre no tempo certo. 1 Pedro 5, 6. Então, vocês vão falar muitas vezes até decorar. O pai e a mãe vão ajudar. E assim que vocês souberem falar de cor, vocês vão fazer um videozinho e o pai ou a mãe vão mandar pro telefone da prof, para a prof ver que vocês estão estudando a palavra de Deus, certo? Então, fiquem com Deus, estudem, né, a palavra de Deus, decorem o versículo, ouçam a musiquinha de novo e tenham confiança em Deus. Amém? Então, Deus abençoe e até a próxima aula. Beijo, tchau!